Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa tradicional cobertura dos leilões da semana. Temos notícias bem interessantes, uns números bem legais para a gente comentar por aqui. Essa primeira tela é o leilão de NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais, que aconteceu na terça-feira, antes da decisão do Copom. E nós observamos que o volume foi bem interessante. Foram 6 bilhões 360 milhões de reais só em Tesouro IPCA+, com juros. Havia um receio, isso foi expresso até por alguns membros da equipe do Tesouro, de que haveria canibalização entre os papéis do prazo 25, que é o objetivo do Tesouro, é vender mais este papel, versus o novo 23, a nova NTN-B 2023, que vocês viram no nosso leilão. Foi um sucesso muito grande, vendendo aí na volta 1, 11 bilhões e meio de reais, e na volta 2, que depois foi atualizado, né, mais 2 bilhões e alguma coisa, totalizando mais de 13 bilhões e meio de reais para papéis que pagam inflação mais 1%. Quer dizer, algo realmente inédito, né? Uma venda tão grande, volumes financeiros tão intensos, para uma rentabilidade, né, muito simples, digamos assim. E aqui no IPCA 25 deles, gente, nós temos uma taxa aí de 2,5%, uma taxa mais alta comparativamente aos leilões anteriores, mas ainda assim bem menor que os 3% que nós estamos vendo no IPCA 26, que tem só um ano de diferença. Então esse é o maior exemplo, e vem dando sempre assim. O Tesouro IPCA 26 vem sempre mantendo uma distância de mais de 0,5% ao ano na taxa. Esse 0,5% é ao ano, em todos os anos, tá, gente? Então realmente esse papel no Tesouro é muito melhor, prazo um pouquinho mais esticado, um ano, né, a mais, mas muito melhor. Quanto ao que vendeu aí aproximadamente 90%, o que está muito bom. Esse prazo 2025 sempre foi o mais comprado pelos investidores institucionais nos leilões. Houve aqui, na volta 2, 216 mil papéis ofertados, e eles deixaram 3, né, porque eles gostam de números charmosos, e compraram 850 milhões de reais. Então isso aqui eu acredito que tenha sido até uma proposta, né, para ter esse valor quebradinho aí. Aí já no prazo de 2030 a compra foi um pouco mais de 15%, muito pouco aí para o que foi ofertado, mas 675 milhões, que já é uma coisinha interessante. Os demais prazos, em termos de valores, as vendas são muito pequenas mesmo, certo? No 55 tem que é o prazo muito longo, diga-se de passagem, tem uma venda aqui um pouquinho maior, de 360 milhões de reais. Então, NTN-B, pessoal, não tem muito mistério, não houve canibalização na nossa opinião, e as taxas do IPCA 26 principal para nós, mais de 0,5 ponto ao ano maiores, estão muito mais interessantes. NTN-F, Tesouro prefixado com juros semestrais. O que nós temos aqui? Nós temos 7,21 para 2027 e 7,77 quase para 2031. As taxas muito próximas do que o Tesouro oferta. Aqui o Tesouro Nacional reduziu a oferta, chegou a ofertar 1,5 milhão de papéis na semana passada, e os institucionais compraram o que puderam, né? 500 mil no prazo mais curto, 300 mil papéis no prazo mais longo. Aqui o Tesouro não quis exagerar na dose, acho que tá ok, tá tranquilo. LFT, Tesouro Selic, gente, olha só, uma oferta um pouco menor, 750 mil papéis em cada prazo, 2022 e 2027. E vendeu aproximadamente a mesma coisa. Se a gente considerar a volta 2, deu aqui um pouco mais de 2 bilhões e 700 e aqui 2 bilhões e 800, considerando voltas 1 e 2 no prazo para 2027.
Então, o 2022 ainda está com fôlego, pessoal, ainda está com fôlego. 0,12%, 0,3399, um pouquinho mais alto no 27, aquela taxinha, né? Um pouquinho mais alto do que no leilão anterior, que foi 0,31, se não me engano. Mas a gente vê que isso aí já não está mais passando tanto pro Tesouro Direto, o nosso Tesouro Selic, que é o 2025, 1º de março de 2025, bem no meio desses prazos aqui, está com aquela taxinha estável entre 0,18, 0,19 e 0,20. Aqui no leilão deu um pouquinho mais, mas não transmitiu ainda, o que é uma coisa legal, né? Porque ninguém, pelo amor de Deus, ninguém quer mais ver Tesouro Selic dando prejuízo. O volume financeiro total aqui foi de 5 bilhões 742 milhões de reais. Foi um volume menor que nas NTNBs, que nos tesouros IPCAs, né? Então isso é uma coisa interessante de notar, que raramente isso acontecia em 2019, raramente mesmo. Em 2019 o leilão de NTNB era uma coisa assim só para constar, e o volume financeiro era bem alto nas LFTs, chegava a 10 bilhões por leilão, e hoje não, hoje as NTNBs ganham do Tesouro Selic com tranquilidade, mas o Tesouro Selic vendendo bem, eu achei que vendeu bem perto de outros leilões. Só para constar aqui, pessoal, na NTNF, que é o Tesouro Pré com Juros, a arrecadação total foi de 938 milhões de reais, não chegou a 1 bi, tá? Bateu no teto, mas não chegou. E aqui, gente, a estrela dos leilões sempre tem sido os pré-fixados, porque essa migração de pós-fixado LFT para pré-fixado LTN a gente viu muito acontecer de forma muito intensa agora nos leilões da era Selic 2%, digamos assim. 20 milhões de papéis ofertados para outubro do ano que vem, taxa de 3,12, pessoal. Vendeu aí 85%, não vendeu tudo, e o Tesouro arrecadou 17 bilhões 129 milhões. O total arrecadado aqui foi 20 bilhões 449 milhões, tá? E o que nós temos aqui de interessante? Nós temos uma Selic implícita, gente, para o segundo semestre de 2021, tchararã, 3%, pessoal, 3%, certo? O que nós podemos dizer aqui? 3,12 no pré-fixado, tá? Ele paga um prêmio de 0,22% acima de uma Selic over de 2,9. Então, eu acredito que agora já dá para dizer com segurança que isso aqui está precificando uma Selic de 3%, uma Selic implícita de 3%, porque a Selic over, aquela que vai render o CDI, né, previsto 2,9, então tem uma margenzinha já no prefixado para outubro de 21. Eles colocaram aí 17 bi, então vejam que não é pouca coisa. Colocaram também quantias muito grandes em outros papéis, em outros leilões, mas a tendência no momento é de uma Selic mais alta no segundo semestre. A gente veio mostrando que esse número está indo de 2,5% para 2,75%, agora 3%, e a gente vê que passa aí umas 2-3 semanas, o Boletim Focus se adapta. Então vamos esperar o próximo leilão nesse prazo aqui, que é outubro de 21, para ver como que virá essa taxa. Outubro de 22, 4,86, e nós temos o papel muito parecido, que é o pré-23, o nosso, rendendo aí mais de 5%, 5,10, 5,12, tá bem mais interessante. E o de janeiro de 24, agora mais de 6%. Nós tivemos um outro leilão aí que foi 6 e uma coisinha de nada, agora 6,31. Tá mais interessante porque ele tem 2 anos menos de prazo que o pré-26, e o pré-26 está pagando aí menos de 7,5.
Então, uma diferença aí de 1,2 para 2 anos de prazo, sendo que não são papéis pré-fixados que não protegem contra a inflação. Se nós tivéssemos um pré-24 no Tesouro, talvez esse papel surja o ano que vem, né? Entrando no lugar do pré-23, talvez esse papel seja mais interessante que o pré-26, por uma questão assim de mais segurança, né? Paga um pouquinho menos, mas vence 2 anos antes. Isso aí é bem importante também. Bom, pessoal, é isso aí. Nós observamos o quê? Volume total, 33 bilhões 490 milhões de reais. Então, o leilão vendeu bastante, acho que foi um sucesso. Na semana, né, os 2 leilões aí, o volume de NTNB achei muito interessante, o volume de LFT parece que agora vai estabilizar aí numa casa interessante. Não houve canibalização entre PCA 23 e 25, prefixados vendendo muito como já venderam em outros leilões, e não chegaram a 100%, mas o volume foi muito expressivo e já precificando uma Selic mais alta para o final do ano que vem, o que é muito interessante a gente observar essa tendência aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.